Para quem não conhece, o doutor Ezequias Assis é da Comissão de Cultura e Eventos da OAB de Itaquera. Amigão meu na área de Direito de Família e Sucessões, nós dois somos os que gostamos dos mortos, né, Ezequias? A gente gosta de um inventário como ninguém, então quando a gente tem dúvida sobre inventário, para quem que a gente liga? Para Ezequias, né? Então a gente liga nisso. Mas ele tem aí um brilhante trabalho dentro da advocacia na parte de coaching, na parte aí de empreendedorismo. Ele que leva essa parte, levou por um tempo na OAB Central daqui de São Paulo, né? E depois levou e agora está levando na OAB de Itaquera, né? Falei tudo certo ou estou mentindo em alguma coisa? Não, vou confirmar a mentira aí. Ah, então Não, tá. não, brincadeira, brincadeira. Não, tá tudo correto mesmo. Na verdade, a gente inicia aí a caminhada na Comissão de Direito de Família, né? E aí levamos a ideia do empreendedorismo e coach lá para Itaquera. E aí eu presidi a comissão lá por um tempo e posteriormente me passaram aí para cultura e eventos aí também para estar auxiliando essa parte de cultura e eventos, e enfim, continuamos caminhando, né? Juntamente com a doutora Fabris, doutora Fernanda, elas estão encabeçando uma comissão de empreendedorismo e coaching. E eu, por sua vez, estamos aí, também de alguma forma tentando colaborar com os demais colegas aí com os poucos conhecimentos que eu tenho. E vamos crescer junto, esse é o meu convite. Poucos conhecimentos foi brincadeira, né? Você deve estar de brincadeira comigo nessa história. Ezequias, acho que a gente tem mais ou menos o mesmo tempo de advocacia. Ele, assim como a Lê, como a grande parte da turma que tem feito as lives comigo, faz parte da comissão, da turma de Direito de Família, dos engajados mesmo, que trabalha quase que única e exclusivamente com essa área. Então, a gente tem bastante coisa em comum, faz parte aí da nossa parceria, da nossa turma, como eu disse a semana passada, não concorrentes, e sim amigos aí que cada um. Como eu sempre falo, não encontro com nenhum deles nessas jornadas, tenho medo, né, de encontrar, porque é super complicado, né, encontrar com essa turma do outro lado do processo, mas facilitaria muito a nossa vida. Vou puxar assunto hoje, eu acho que essa live não é voltada tanto para os nossos clientes em geral, né? Não é voltada para o público, para o grande público, assim, que traz aquela questão, estou me divorciando e quero ver o que está acontecendo, ou como a gente vai falar de inventário semana que vem, ou eu quero fazer um testamento, um inventário, alguma coisa. Então, não traz, vai trazer mais para os nossos colegas de profissão, que não são poucos, normalmente é a grande maioria hoje que me segue, né, que nos segue, eu acho que na sua página também. Então, porque a gente vai Sim. trazendo, principalmente o jovem, aquele advogado recém-formado e que traz, vou falar até uma palavra assim, vamos dizer, nos enaltecendo, que nos seguem e usam a gente de espelho para a profissão. Eu quero trazer alguns assuntos e eu vou mais para o lado prático, que é o que o povo quer saber mesmo, dentro de gestão, empreendedorismo, trazendo eu vou começar com uma frase polêmica, com uma situação polêmica dentro dos escritórios, e aí depois a gente pega o gancho para ir conversando, Ezequias, Sim, mas eu perfeito. acho que tem algumas coisas que a gente precisa organizar, trazer e incutir na cabeça dessa jovem advocacia, que tem que fazer diferente, né? A gente tem uma resistência aí da velha guarda, que eu acho, né? Que a gente tem uma resistência aí da velha guarda em relação àquela turma que ainda nem está muito familiarizada com o processo digital, que ainda fazia aquela advocacia geral que a gente brinca, né? Que eu tinha um colega de turma que falava, né? Que a advocacia que você faz assim, que está escrito lá na porta do escritório, né? Faz cível, trabalhista, reforma sofá, faz terno sob medida, pãozinho na padaria, né? O cara faz de tudo. E hoje a gente já tem, há um tempo, já numa grande tendência, que é os nossos escritórios já
geração que conseguiu pegar um pouco mais do gancho, que viu a virada, eu vou falar, eu vi, né? Vi virada de código de 2002 e depois de 2015 do CPC, né? A Tamires, que trabalha comigo, já é geração formada no CPC novo, né? E a gente ainda pensando no de 1973. Reforma de 2004, né? Com a emenda 45. Né? Pensa ainda no Código de 1916, quando os casamentos impossíveis entre duas pessoas do mesmo sexo. Né? Então a gente ainda traz vivo ainda essa memória desse código de sofrer e a gente já viveu tanta coisa. Então, nessa advocacia um pouco mais especializada. E aí, uma das coisas que eu quero conversar e falar, trazer para vocês, e vou começar já falando, que eu acho que são dois temas polêmicos que eu acho que a gente pode começar a falar. Que um é cobrança de consulta e o segundo é honorários. E aí, dentro da cobrança de consulta, e eu juro que eu vou falar só essa coisa e depois eu calo a boca para o Ezequias poder falar, trazer a experiência dele nessa área de empreendedorismo que é maior. Por que que a gente cobra consulta? Se eu, Ana Brocanello, que quando você joga lá, Direito de Família, na minha página do Google vai aparecer na primeira página. Ou seja, que meus clientes vêm através de internet. For atender todo mundo que toca esse telefone, né? Das 8 da manhã às 5 da tarde, sem cobrar consulta, eu não faço outra coisa na vida. Só a perguntinha, só uma resposta, é só uma dúvida, eu não faço outra coisa. E aí você fala assim, tá, Ana, mas às vezes é só uma dúvida, é nada. Então, e aí muita gente liga também para vocês, Ezequias, e fala assim para a gente, é urgente. Quando você fala que o valor da consulta é X, a urgência passa na hora. Batem o telefone na nossa cara, distratam quem atende o telefone, responde, credo, é só uma consulta, né? Não falam só uma consulta, é só uma perguntinha, é só uma dúvida. Então, a maneira, isso eu ia escrever, trazer, né, dentro do, até na minha página, mas eu preferi não criar polêmica, porque é como eu falei para a Alexandra semana passada, nessa época a gente vira vitrine. Então, o que eu trago para vocês? Por que a gente cobra consulta? É meu tempo. Eu paro para estudar um caso, só para vocês saberem. Amanhã eu tenho um agendamento já de uma consulta, onde o cliente já adiantou o assunto, mandou por e-mail algumas coisas, uma análise de documentação. Eu não faço análise de documentação em consulta normal, mas ele mandou alguma coisa para entender o caso. O que eu fiz? Ele traz artigo, ele traz uma série de coisas. É até uma consulta de um colega, tá? Porque eu cobro consulta. Se não é um colega, óbvio, muito amigo, eu vou cobrar consulta também deste colega. E eu sentei, eu tive que parar para ler o artigo, para entender o que ele queria dizer, o que ele queria chegar, para já me preparar para a consulta de amanhã. Então, é meu tempo, é meu conhecimento, é meu saber, é quase que um parecer que a pessoa quer. Ela não quer uma consulta simples de um sim ou não, não é uma consulta do arroz e feijão do dia a dia. Então, o porquê que a gente cobra? Porque ela já é um filtro e ela já é necessário. E aí eu vou dizer para vocês, por que a gente acaba... onde que a gente tem... O que me indigna, né, nessa história? Onde que me emperra? E vamos ver se o Ezequias também é dessa opinião. Quando você liga para marcar uma consulta no médico, ou você tem plano de saúde, ou você já sabe que você vai fazer o quê? Pagar uma consulta. Verdade ou mentira? Não, é verdade. É Completamente verdade. verdade. Você não liga para o médico e fala, eu só estou com uma dorzinha, ou eu só tenho uma pergunta, eu tenho uma dúvida, ou é só uma olhadinha num exame. Você não fala isso para o médico, fala. Então, você já liga para o médico descobrindo que você, já sabendo, né, de antemão o quê? Que você vai ter que pagar ou consulta ou que você tem um plano de saúde que você já pré-pagou essa consulta. Então, o que acontece? A gente não tem esse hábito dentro da advocacia, porque normalmente há alguns colegas dentro da área, principalmente esse que forra sofá, né? Faz terno sob medida, que é o generalista, para não perder o cliente, ele não cobra consulta. E aí o cliente começa já achando que a gente não é obrigado a cobrar consulta. Tô certo ou tô errado, Ezequias? Tá certo. E Eu agora concordo. emendaria com você falando.
Tá, não, concordo plenamente com o que você está falando. Geralmente é isso que acontece, mas acho que é necessário fazer umas considerações, porque essas alegações eu entendo que elas são secundárias. A questão de você estudar, a questão de você saber, a questão do seu tempo, a questão do quanto que você tem de conhecimento para dar uma resposta, evidentemente, para aquela pessoa que está esperando ter o sucesso que ela busca. E dentro dessa ideia que você trouxe ao colega, que é o clínico geral, que faz todas essas coisas, e aí você fez uma abordagem muito rica no começo, então você tem a questão da velha guarda, você tem a jovem advocacia, e alguns têm resistência, né? Não quer dizer que ele está resistindo a uma situação nova, mas ele tem uma resistência em relação a entender um ponto principal que antecede todas essas coisas. Acho que na nossa mente, na nossa cabeça, na cabeça do advogado, antes de tudo ele tem que entender que ele é um negócio. Ele tendo um escritório ou não na sua casa, home office, no France Café, ó, já fiz até uma propaganda para o France Café, enfim, vai lá e atende lá, enfim, qualquer lugar, um A coworking. nossa caneca que você tem igual, Ezequiel. Daquele jeito, desse jeito. Então, o que antecede é que a gente precisa entender que, antes de tudo, é um negócio como qualquer outro. Uma clínica odontológica, uma clínica médica, uma clínica veterinária, seja qual for, é um negócio. E a gente precisa colocar na nossa mente que se trata de um negócio. Saiu da faculdade, passou no exame de ordem, você é um negócio. A menos que você diga que será um monge do direito. Aí, beleza. Enfim, Caridade, casa de caridade. caridade. Não tem impedimento nenhum em relação a isso. Só que essa interpretação que muitos colegas não entendem de que é um negócio é que acaba dificultando essa questão da cobrança. Então, evidentemente, para quem estudou 5 anos, fez 3 pós-graduação, um mestrado, um doutorado, a resposta parece ser simples, mas isso faz parte do investimento do seu negócio e por isso que ela se torna fácil. Mas houve investimento e isso faz parte do seu negócio. Então, quando nós colocamos a questão da consulta, e aí já focando na questão do empreendedorismo e gestão, é uma parte do trabalho que vai fazer com que você busque receitas para dentro do seu escritório para todas as outras coisas acontecerem. Sem dinheiro a gente não consegue fazer absolutamente nada, né? Eu lembro até daquela, acho que é Sara Shiva, sei lá, acho que é o nome dela, que é pastora e não sei o que, ela falava assim, não, o pastor também, ele vai ter o seu ganho, vai ter o seu salário. Ele não vai chegar no banco do caixa e dizer um glória a Deus e a conta vai estar paga. Não vai acontecer, você vai ter que sacar o dinheiro, não tem como, é assim que funciona. Então, acho que essas outras questões fazem parte. Primeiro, faz parte do trabalho, né? O conhecimento faz parte de investimento de longo do tempo. Hoje, tudo você pode converter em hora os seus ganhos. Quanto do tempo que vale a sua hora? Isso qualquer pessoa. Quanto que está valendo a sua hora? Tem que fazer esse cálculo. E aí, a partir daí, você pode até estabelecer o quanto que você vai cobrar da sua consulta. Você mesmo disse, eu não analiso a questão de documentação no momento da consulta. Esse é um valor à parte, eu cobro à parte, né? Porque Vai ser um análise é quase momento, que né? parecer, né? Quase que parecer. Praticamente. Consulta, né? E vai te demandar um número X de hora muito maior do que uma consulta que você vai prestar. Na verdade, captar as informações, prestar os esclarecimentos e dar orientações e, posteriormente, oferecer uma proposta de trabalho, se for o caso, para realmente você direcionar aquilo que vai trabalhar. Então, o que a gente precisa ter em mente é, eu sou um negócio. Não tenho um escritório? Não, eu sou advogado, trabalho sozinho, carreira solo. Eu sou um negócio. Eu sou o meu escritório e eu preciso de receita para que esse escritório consiga funcionar. Entendeu? Nesse caso, eu até trago, né? Realmente, isso para mim, quando eu montei essa segunda fase do escritório, né? Assim, porque a minha carreira parte em duas. Eu fui empreendedora por um tempo, eu tive meu escritório próprio. Aí, por umas questões pessoais, eu prestei serviços para outros escritórios. Depois, voltei para o mercado de trabalho
trabalhando para escritórios terceirizados, assim, e tal. E aí montei novamente, que é essa fase segunda que todo mundo conhece, com essa cara toda que a gente conhece após ter trabalhado mais anos como funcionária, né, como empregada, associada no caso, nem associada com contrato. Muitas vezes até sem contrato, a gente pode falar até 5 minutos sobre isso. E quando foi isso, eu peguei essa questão da nova geração de uma necessidade de atualização, né, de montar. E aí a gente começa a ver que não é aquele escritório dessa velha guarda que a gente tem, né? Que é o mesmo que você esteja em home office, que é aquela história de assim, você ter uma máquina de escrever, né? Ter uma plaquinha na porta e a coisa funciona. Não, hoje a gente, dentro de um escritório de advocacia, nós temos uma outra série de gastos, como num negócio geral, que às vezes as pessoas não têm. A gente começa pelo aluguel, então a gente tem a divisa do aluguel, às vezes condomínio e IPTU, se você tem uma sala comercial dentro de um prédio, você tem luz, você tem internet, você tem telefone, você tem o seu celular, que hoje em dia a gente ainda tem telefone fixo, mas tem celular. Eu tenho, por exemplo, dentro do escritório programa, né? Que funciona para gestão, não só da parte administrativa, como da parte de processos. E aí eu, Ana, né, funcionária, que é secretária, né? Aí eu tenho a minha associada, que também trabalha, recebe todos os direitos dela. Então, a gente tem vários gastos, como você está dizendo, que isso faz um custo mensal, como um negócio. Então, não é simplesmente eu não enfiei um código debaixo do braço, sentei e uma plaquinha, né, na porta e comecei a advogar. A gente, mesmo que você esteja na sua casa, é computador ligado o dia inteiro, é telefone. Às vezes você vai ter, se você é uma mulher que está empreendendo e está dentro de casa, você depende, às vezes, de ter um funcionário para que olhe aquele filho. Então, isso pode ser considerado jogado, né? Também uma parte desse custo como a parte do seu empreendimento, e que isso tudo vai gerando, né, um gasto fixo no mês, que quando você for pôr lá na ponta do lápis, você se surpreende. E também falo da necessidade, né? Da necessidade de separar, Ezequias, a pessoa jurídica da pessoa física. Não misturar na mesma conta corrente, né? Entrada de escritório com entrada pessoal, para que não haja aí uma bola de neve até em outras questões fiscais, em questões aí de contabilidade. E como que você vê essa parte? Acaba culminando justamente nessa questão do negócio. Você trouxe aí a questão, né, dos custos. Vou traçar até um paralelo em relação ao home office. Todo mundo legal, pandemia, enfim, triste, trágico, todo mundo na sua casa trabalhando. Eu não sei você, mas a minha conta de luz aumentou. Eu não sei trabalhei no você. escritório, eu não parei. Eu Que continuei no bom, escritório. que bom. E tantos outros colegas que eu conversei, luz aumentou. Você acaba tendo gasto de qualquer forma, independente do lugar onde você estiver, isso acaba te gerando custo. E aí, convertendo para essa sua pergunta, a separação da pessoa física, da pessoa jurídica, não é nem o fato, às vezes, de se tornar uma bola de neve, até porque é consequência lógica. Vai dar ruim. Não tem como. Se não souber empreender nesse sentido, você terá problemas. Primeiro, você não consegue fazer a gestão financeira e saber o quanto que você efetivamente está lucrando. Você não consegue fazer a divisão do quanto efetivamente você está lucrando. E aí pode ter alguns entendidos de código de ética que falam assim, não, mas a advocacia não pode comercializar, não pode visar lucro. Sim, não pode visar o lucro exacerbado, mas o lucro para sua subsistência faz todo sentido. Afinal de contas, você estudou só simplesmente para advogar? Não faz nenhum sentido isso. Não tem nenhum sentido você advogar. Imagino eu pensando, quando eu estava estudando, eu já estava imaginando lá na frente, talvez num escritório, um mega advogado, mas não simplesmente pelo sacerdócio. Eu tenho uma família e preciso tirar o sustento para manter a minha família. Então você tem que saber, peraí, quanto que eu estou lucrando? Ou quanto que está me custando um processo durante um determinado período de tempo? Isso reflete até na precificação dos seus honorários. Como cobrar? Como cobrar.
E muitas vezes a gente passa uma conta, eu vou falar uma conta aqui fictícia. Na verdade, eu vou trazer um exemplo, Ana, de uma situação que a gente pagou uma indenização para a terceira geração, um processo de 1969. E eu lembro que o valor dos honorários... 69, você está falando. 69, 69. Ou Isso foi no seja, ano... a gente está falando aí de 40 anos de processo. Não, 40 50, anos de processo. não. Mais ou menos. Quase 50 anos de processo. Isso foi no ano de 2015. O valor dos honorários se aproximou de 700 mil. E aquele jovem herdeiro, terceira geração, disse assim para nós: eu acho que eu vou ser advogado. Recebendo esse valor aqui, eu acho que eu vou ser advogado. Eu peguei e falei assim para ele: cara, seja muito bem-vindo. Primeiro, debruce os 5 anos, passe no exame de ordem e faz uma continha básica. Esse processo está tramitando desde 69, do qual seu avô ele não pagou absolutamente nada. Perícia, custa e tudo mais. Vamos pegar esses 700 mil, dividir por esse número de meses desde 1969, vamos passar, os 50 anos, vamos passar pelas variações da moeda, inclusive colocando a questão de inflação, e vamos ver o quanto que você ganhou por mês. Topa fazer essa conta para ver se realmente é justo? Aí ele parou para pensar, pensando bem, pois é, vamos pensar daqui para frente, na hora de precificar o processo. Quanto tempo a gente estima que um processo permanecerá dentro do nosso escritório? Aí, aquela questão de tempo que você falou respondendo. O tempo que você para atender, para dar informação sobre o andamento desse processo, tudo isso é um custo dentro do escritório. Então, quando vai fazer essa gestão e para poder fazer essa equação, você tem que separar. Eu digo o seguinte, eu talvez tenha até um posicionamento um tanto quanto equivocado, mas eu já ouço Sebrae, outros administradores, ainda que você seja o dono, ainda que você seja o patrão, você ainda é um empregado. Estabeleça um salário, estabeleça uma quantia. Você tem o seu salário? Eu tenho. Do ano, você consegue fazer com que o movimento do fluxo de caixa, você consegue desenhar, você sabe o quanto precisa ganhar. No final, faz o balanço e você faz a retirada. Então, é de suma importância isso. Vamos dizer, e o que sobra, então vamos dizer, eu vou chutar valores, tá? Você Tá. tem 10 de gasto e você se põe um salário de 10, ok? Então você sabe que todo mês você precisa de 20, ok? Isso. E aí no mês deu 15. Aí você fala assim, da onde sai esse 5? Né? Da onde vai sair? Qual é a diferença? Você tem que pagar as contas. Vai sair do seu salário, por exemplo. Ou então no mês, naquele mês deu, em vez de 20, deu 25. Você tem que aprender que você não pode pegar os 5 e sair fazer a distribuição de lucro e gastando, porque no mês que deu 15, você vai precisar ter de onde tirar desses 5. E aí, nesse caso, a distribuição de lucros, como assim um 13º, como uma situação, vai ter que ficar para o final de ano, que é onde você vai ter, por exemplo, uma bonificação. Então, fazer uma gestão a longo prazo, porque se você comer aquilo que você ganha todo santo dia, vai dar ruim, como diz você, né? Vai dar ruim. No final, vai dar ruim. Vai ter mês, às vezes 2, 3 meses que vai faltar. E é assim a advocacia. Até que você se estabelece, até que você consegue manter, é bem assim que funciona. Então, assim, tem que colocar um salário, tem que saber de onde tirar, tem que saber que naqueles meses que sobra, tem que poupar, guardar, fazer a situação. Por isso que eu falo da separação, né? Pessoa jurídica da pessoa, porque senão, nos meses que não dá, você é um empregado, por um lado, quando tem salário, mas é do dono que sai o bolso, principalmente se você tiver funcionário. Você vai ter que honrar com os seus compromissos, né? E aí que entra a veia empreendedora. E você tocou num ponto, né, em relação, e aí esse exercício é médio e longo prazo. Vamos imaginar que você esteja parando hoje para organizar. Então você tem um período de tempo, a gente tem que falar no fundo de reserva, a gente tem que pensar nesses contratempos, você tem que pensar naquilo que poxa, seu computador deu pau e você precisa trocar. O meu esse mês. Então, é um valor que você não estava contando e você vai precisar tirar de algum lugar.
Então, essa parte da gestão do empreendedor, o advogado, ele tem que ter a máxima atenção justamente por conta disso. E não precisa se afobar. No começo vai dar muito errado. Vai dar muito errado. Só que é tentativa e erro até você conseguir desenhar isso da forma que ficar melhor para você, lógico que não desobedecendo as técnicas de administração, mas já desenhando o quê? Os próximos passos, o próximo futuro. Então chegou o ano 2021, faz esse exercício no ano de 2021, faz o balanço, ó, o ano de 2021 eu tive um gasto X, então eu vou fazer uma reserva. E com o tempo você vai fazendo essa reserva, vai fazendo com que o fluxo de caixa não tenha tanta alteração. Né? Tanta alteração. O que parece fácil a gente falando assim, né? Eu e você e tal. E entendam vocês, tem um monte de variante, tem um monte de variante nessa história de ganho. Por exemplo, eu vou falar até uma coisa por mim, tá? 2020, com pandemia e tudo, eu falei para você, eu não parei um dia. Trabalhei no escritório. Óbvio que eu poderia ter trabalhei os 15 primeiros dias lá em março em casa, mas depois eu não consegui mais, porque o computador do escritório melhora, aquela coisa de criança não entra, aquela coisa, eu tinha a oportunidade de vir trabalhar, eu vinha para o escritório, ok? Ilhada e não sei o quê, mas a gente vinha trabalhar. O que acontece? Eu não posso reclamar de 2020. Eu vou falar, se eu tiver que reclamar de um ano dentro da advocacia, financeiramente falando, eu vou falar muito mal para vocês de 2019. Para mim, eu acho que foi o pior ano dessa segunda fase minha de advocacia. Complicadíssimo. E aí, quando você tem essa coisa em números, você senta que você sabe o quanto que você precisa, o quanto entrou, não sei o que, você senta e chora. Então, dentro da advocacia, não sei se você já escutou, Ezequias, falando assim, que tem dia que a gente ganha para ano e tem ano que a gente não ganha para dia. Então, Verdade. tudo isso que a gente está falando, né, vem de uma consequência. Entendam vocês, advogados novos, recém-formados, ou até mesmo a nossa geração e tal, de que são poucos os advogados que andam de BMW, de Audi, de Ferrari, são poucos os que têm casa na praia, são poucos os que têm uma conta super recheada, né? São poucos os que têm que esbanjam dinheiro ou que são essa advocacia, né? Glamurosa. A maioria rala, a maioria corta despesa todos os meses, a maioria não consegue retirar o salário que precisa, a maioria empurra, senta, faz a gestão, enquanto você está atendendo o cliente. Às vezes você está sentado atendendo um cliente pensando, se eu não fechar esse cara hoje, eu estou lascado, porque eu tenho um monte de pagamento para fazer, eu tenho um monte de conta. Então, é a advocacia do dia a dia, advocacia real, tá? Eu não estou falando que não existam os outros. Meta para a vida, é meta para a construção e tal. Acabou. Eu vivi uma advocacia, enquanto estagiária, que na época eu andava com cheque no pagamento de trabalhista de 1 milhão no bolso. Quando se hoje 1 milhão é dinheiro, teoricamente, era muito mais dinheiro naquela época, entendeu? Então, eu estou falando isso de 25 anos atrás, quase 30 anos atrás. Então, é dinheiro para coisa. Essa advocacia hoje está cada vez mais difícil. As indenizações, quem faz trabalhista pode me dizer. Eu não sei se você tem alguma coisa trabalhista no teu escritório, Ezequias? Não, eu fiz uns 2 casinhos, acho que na vida só. Tá, Não tenho nada. indenização baixa. Não é aquela indenização de 1 milhão. Então, e outra coisa, advocacia trabalhista, assim como na previdenciária, é diferente da civil, e a gente, quando vem de outra área, acaba sofrendo nisso, até na questão de como cobrar os honorários, a gente que é a advocacia do êxito, né? Então, às vezes, é o que o Ezequias deu o exemplo dos 700 mil ali, 780 mil, você vai receber daqui quanto tempo? 50 anos? 5 anos? Então, você tem que ter uma carteira muito grande, rodar muita coisa, e até lá, até começar a rodar, você vive do quê? Entendeu? Sim. Então, você tem que viver dos honorários, às vezes de parecer, às vezes de diligência, às vezes de fazer audiência para cliente. Isso, gente, não é vergonha nenhuma, nem para mim, entendeu? E nem para o Ezequias, que tem 20 anos de carreira, e nem é para o cara que tem 40, e nem é para o jovem advogado. O que a gente tem que entender é que cada um sabe onde aperta,
o seu CALA, saber como que você funciona, o que você tem de conta, mas trazer a realidade para o nosso dia a dia. E uma das coisas que eu gostaria que você falasse, principalmente na lealdade com o colega, entendeu? Principalmente na lealdade com o colega. Do quê? De quando eu estou falando, assim, vem muito para você também, Ezequias, essa coisa do só dar. Eu tenho cliente que paga a consulta, eu quero que você olhe para saber se meu advogado está fazendo o correto. Gente, isso me incomoda de um tal jeito, de um tal jeito. Eu não sou juiz para julgar o caso do colega, né? Então, se o cliente chega para a gente pedindo para você olhar o caso do colega, não é porque ou ele não está tendo retorno, aí até como gestão de escritório mesmo, da sua situação, ou ele não confia no teu trabalho, ou o que está acontecendo, né? Ou da onde que está? E se você olha o processo que o colega está fazendo para dar palpite, está certo, está errado, ao meu ver, é muito antiético. E para você, Ezequias? É extremamente antiético e pode levar a equívocos, né? Porque o que para mim pode ser correto pode não ser correto para você. A tese que eu defendo pode não ser a que você usaria. E aí vamos imaginar que você analise e fala, ixi, o cara aqui tá fazendo uma puta de uma cagada. Tá tudo errado. Só que não é o que você defende, não é o que você acredita. Então, não analisa. Então, além de ser antiético, pode levar em erro. E aí você leva essa informação para o cliente, nossa, acabando com o colega. Entendeu? Eu acho que se chegar uma questão como essa, acho que é importante procurar do cliente entender o que está acontecendo. O que é? Você não está confiando? Extrair dele quais são os motivos que está querendo levar essa situação do conhecimento em relação ao processo. Às vezes é só uma questão de dúvida técnica. Outro dia um cliente, eu não conheço, me procurou para eu analisar para saber se ele ia ter sucesso no processo ou não. Simplesmente assim, essa foi a pergunta. Então eu falei, fala para o seu advogado me mandar o conteúdo do processo. Então meio que indiretamente já falei para ele, ó, você está falando para o seu advogado que está consultando um outro advogado para saber se vai ter sucesso na demanda. Ele não estava questionando questão de tese ou não, ele queria saber da situação. Pergunta se retornou. Esse processo não chegou até, não retorna. Então, a nossa postura, Ana, e você tocou num ponto de uma questão de ética, não só nessa questão do desvio. Vamos trazer só um pouquinho antes, trazer um paralelo em relação à cobrança. Sim, eu ia terminar de fazer com você. Né, que é essa questão da cobrança. Então, um cobra, outro não cobra, ou tem aqueles que cobram e cobram um valor que você fala, Jesus. Então, enquanto você está aplicando a tabela, tem gente aplicando R$ 700 num divórcio consensual. A minha mensagem é o seguinte, é aquela mensagem, aquela filosofia do ladrão. Ladrão de banco. Ele rouba 2, 3, 4 bancos, milhões, e continua pobre. Os advogados que fazem isso precisam de tantos outros para cobrir o seu rombo e não consegue dar conta. Então ele acha Não que se ele está no valoriza, sucesso. né? Quanto profissional, né? Não se valoriza e o valor dele também não rende. Porque ele precisa de tantos outros de 700 para manter e não consegue. Que talvez se ele aplicasse o justo ou minimamente a tabela, ele conseguiria se manter. Então ele se vende por muito pouco no volume e acha que está ganhando. Quando ele percebe, ele não está com nada. Então, o que eu defendo e isso precisa da união da nossa classe. Muito. Minimamente a tabela. Então, se eu chegar no Ezequias e falar que é 5 mil, não lembro agora o valor, da tabela de um divórcio consensual. Também não sei. É 5 mil. Mas vamos imaginar, 5 mil. Chegou no Ezequias, 5 mil. Chegou na Ana, 5 mil. Chegou na doutora Amanda aqui, que até pediu um beijo para você. Beijo, Beijo, Amanda. Amanda, querida. Você é sensacional. Chega na Amanda, 5 mil. Chega na Alexandra, 5 mil. Ele vai olhar para todos os cantos e falar, é 5 mil. Sim, entendeu? aí ele vai escolher pela tua qualidade. É isso que eu ia te perguntar agora, fazendo o gancho. Para dar uma dica, ou para a gente até debater isso entre a gente.
Eu, por exemplo, a gente chama aqui no escritório de trio, né? A gente fala, o que é Aham. hoje? Tem uma consulta, é o trio. O que é o trio? Divórcio, guarda e alimentos. O cara está se separando, tem que ir lá divorciar, tem que fazer a guarda dos filhos e tem que fazer os alimentos, né? Então a gente chama aqui no escritório de trio dentro da família, né? Então é óbvio que se a gente for aplicar a tabela em cada uma dessas ações, eu estou falando, vai, no litigioso, ok? Que eu vou ter Aham. que cobrar cada uma da tabela, o processo vai ficar caro. Sei lá, acho que se somar a tabela aí desses 3 casos, dependendo da situação, e não estou falando nem colocando percentual em cima de patrimônio, que eu vou discutir isso com você em 2 minutos. Eu estou falando assim, vamos pegar a tabela mínima, vai. A gente vai falar Aham. de 20 mil, por exemplo. O cliente vai se assustar e vai querer fechar. Óbvio que você, ao longo da experiência, é isso que a gente tem que o jovem advogado, que as pessoas têm que entender, que você começa ao longo, você atende um cliente, atende 2, atende 3, atende 4, você já começa a classificar, né? Tem dias que eu atendo, às vezes, 5 clientes de divórcio. Eu brinco e falo assim, devia fazer por grupo e a gente fazer tipo palestra, né? Explico a mesma coisa, porque eu falo 5 vezes a mesma coisa naquele, né? Eu desenho, eu Verdade. conto a mesma história, eu falo, gente, eu me sinto chata, né? Mas é que o cliente não sabe, mas eu já falei aquilo 5 vezes naquele dia. E aí eu vou fazer, então eu já sei mais ou menos. A gente tem uma previsão de quanto tempo vai durar. A gente sabe pela postura do cliente, como que ele fala, pela história que ele te conta. Se é um cara mais beligerante, se é um cara que vai na paz, se ele vai aceitar um acordo. Óbvio que todo processo pode sair fora da curva, né, do que a gente tem de experiência. Mas assim, vão ser cada vez menos, porque cada vez mais você vai ter experiência para classificar esses clientes dentro dessa situação. E aí, o que a gente faz, né? Como que a gente cobra? Você vai ter. Então, você, por exemplo, Ezequiel, você vai sempre pela tabela, por exemplo. Então, não importa, Ana. Somando os 3, o trio aí, é isso, e é isso, e é isso. Ou você já tem também uma situação de que você tem meio que uma tabela de dentro da advocacia Ezequias Assis, como eu tenho uma tabela Ana Brocanello. Não cobro muito menos do que se a gente for pegar, vai dar um pouco menos, porque quando fecha o trio, eu sei que mesmo que 3 processos litigiosos, né? Eu já sei o que eu vou ter de trabalho, tenho argumentação para qual eu vou explicar para o cliente por que eu cobro mais num consensual, num litigioso do que num consensual e tal. Você segue uma tabela sua ou você sempre segue a tabela da OAB? Não, eu sigo uma tabela minha e confesso a você que eu estou aprendendo. Porque com o passar do tempo, você vai colocando a tabela da ordem. Só que isso não retrata efetivamente, primeiro, a sua capacidade técnica e o quanto você almeja em termos de resultado. Então, hoje eu já estou considerando, e aí em algum outro momento a gente pode conversar sobre isso. Lembra que eu falei para você da questão da sua. Quanto vale sua hora? Você precisa saber quanto que vale sua hora. Automaticamente sua tabela vai mudar. Porque aí, quando você fizer, ainda que um valor fechado, peraí, quanto que isso vai me demandar de tempo em relação ao trabalho? Você trouxe aí o exemplo do trio, certo? Então, vamos imaginar que é o trio, nós vamos para o litigioso. A praxe, todo mundo ingressa com a ação no bojo da mesma ação, discutindo temas diferentes. Pegou um juiz legal, vai tramitar tudo junto. Beleza. E se ele mandar desmembrar cada um em um processo? Você está falando isso. Eu já distribuo as 3. Quando é no litigioso, Ana, já distribuo as 3 independentes. Eu já nem Mas mando para o juiz depois de para ter tomar que mandar paulada. emendar nem nada. Eu já Então, distribuo uma de guarda, uma de divórcio e uma de alimentos. depois de você tomar muita paulada de ter que desmembrar, né? Esse o raciocínio de muita gente acaba acontecendo isso. E ele acaba não fazendo esse cálculo. Entendeu? A Então, gente tem assim, que entender que só em São Paulo são 12 tribunais, né? 12 fóruns, né? Fora que dentro de cada um deles tem inúmeras varas. Então, nisso eu já falo, eu já vou distribuir e fico, entendeu? Eu, pelo menos, então, Ana, já faço isso. eu entendo que assim, os valores estabelecidos pela OAB São Paulo, eu acredito que são valores razoáveis. Mas tudo tem que se analisar o caso concreto. Então não dá para aplicar de forma fria. Entendeu? Tá perdido? Tá perdido, aplica a Não, tá tabela. perdido, recorre ali, né? Eu acho que assim, ela É, é um norte.
Ela é uma É o bússola norte. para onde você vai. Ela não te dá o caminho, ela não é o GPS, ela é uma bússola. Ela te dá o Isso. norte. Ana, é 5 ou é 15? Não, ela te fala minimamente 5, e aí vai da sua experiência, sabendo que o cara é mais litigante, você vai ter que vai demorar um pouco mais, e aí você divide, e aí você acaba indo nem nos 15 de um lado, nem nos 5, vai nos 8, por exemplo. Então, vou nos 50% entre uma coisa e outra, né? Acrescentei É, 5. É por norte. analisa. Analisa. É um cliente novo? É um cliente recorrente? Está vindo de uma outra demanda? Tá vindo de uma outra É indicação? indicação, não é, né? Aí tem que colocar essas variáveis. Eu, particularmente, tenho feito esse exercício, porque quando eu olho os meus resultados, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Então, hoje eu já tenho feito já esse exercício de quanto tempo que eu estou demandando em relação ao atendimento, quanto tempo eu estou demandando na hora de fazer uma peça, e aí sim estabelecendo assim, para eu não perder tanto tempo em relação na hora de estimar os honorários, eu estou montando a minha tabela. Eu entendo que esse Sim, tipo de eu também ação. tenho, eu tenho mais ou menos um norte. Aí eu vejo pelo cliente. Ana, você vai pela cara do cliente. Ah, se você descobre que o cara é rico, você cobra mais do que se você descobrir que o cara é pobre? Não. Porque para mim, o cara rico e o cara pobre não significa, maneira de dizer, tá, gente? Não significa que o trabalho do rico vai ser mais trabalho e do pobre vai ser menos. Às vezes, o pobre me dá menos trabalho, entendeu? Porque não tem tantos bens, mas o rico te dá. Não, é verdade. Como às vezes o rico não vai te dar e o pobre te dá, entendeu? Uma Verdade. coisa a gente já sabe, que inventário de pobre a gente não vai fazer, porque eles não têm bens. Quanto mais divisão, ou às vezes eles vêm, né? Com aquela casinha. Eu tenho, óbvio que é cliente, eu tenho cliente. É muito mais fácil eu ter cliente que dividam os honorários, principalmente dentro. Eu trabalho com pessoa física. Eu não sou uma Ana. A Ana Brocanello atende pessoa física, eu só faço divórcio e tal, né? É raro ter uma. Então, eu não tenho meu cliente de partido mensal. Então, a maioria da minha pessoa física é a Ana que está divorciando, é o Ezequias que está divorciando, é a Carol que está divorciando, né? É a Renata que está divorciando. São as pessoas que estão divorciando, pessoa física, aquela que às vezes tem um salário, entendeu? Que tem uma coisa. E que realmente, quando você vem com uma cacetada de, às vezes, não vou dizer de 20 mil, 15 mil, 20 mil de uma ação, dependendo, chutando um valor aí, o que acontece? A pessoa toma um baque. Ou ela às vezes não regateia para mim na forma, nos honorários, no valor dos honorários. Ela vai regatear a forma de pagamento e tal. Então, aí vem aquela história que você está falando, cara, eu preciso. Então, se eu estou falando lá, voltando ao meu exemplo, de 20 mil de honorários, né? De mês, entre meu salário e despesa do escritório, e eu tenho um cliente que vai me pagar 2 mil por mês, aí parcelado em 20 mil em 10 vezes de 2 mil, eu preciso, naquele mês, de 10 clientes novos para fazer o cupo. Olha a Sim. loucura da história. Vocês estão entendendo? É difícil um cliente vir e pagar à vista. É difícil na nossa área fazer. Então, a gente vai nessa, né, permeando essa situação para ficar. Me responde uma coisa. Você acha que o nosso código de ética, até falando até pela essa questão, até visando, pensando nos honorários também, ao a gente ter a vedação de propaganda, a gente ter a vedação de uma série de coisas, a gente está um pouco mais congelado, apesar que essa nova advocacia, apesar que a OAB dá mais uma abertura hoje, ultimamente, né? Para a gente com essa história de internet, as lives que a gente faz, essa coisa que a gente não se vende, mas não deixa de estar se vendendo. Você não acha que com essa vedação que a gente tem, atrapalha um pouco o nosso empreendedorismo? Que a gente está um pouco congelado nessa história, Ezequias? Não, eu acho que acaba congelando, mas eu acho isso de forma muito relativa, Ana. Por Por quê? quê? A gente pensa, a gente pensa na ideia de propaganda como a propaganda de qualquer outra atividade. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Que propaganda que você já viu da forma que você entende de ideal de médico? Que propaganda que eu já vi que é? Que você entende de ser um ideal. Essa propaganda é legal aqui, feita por um médico. Por um médico, né?
É. É, difícil. O CRM também veda a questão da propaganda médica, né? Vamos utilizar um exemplo dessa questão da vedação ética. A gente fala, e talvez a gente seríamos as pessoas mais impróprias para fazer esse tipo de análise. Você contrataria um advogado em que você vai pagar o pão no caixa da padaria e tem um cartãozinho do advogado lá. Você vai pegar o cartão, vai olhar, putz, um advogado aqui. Você contrataria? Nós Não. somos suspeitos porque somos da área. Então, assim, como assim? Eu acho que emperra precisa de uma liberdade, mas a gente não pode entender que essa liberdade, no sentido de propaganda, vai ser como qualquer outra. Mas você sabe o que eu vou te falar que cai por terra essa questão? Ah, eu não contrataria o cara do cartãozinho, né? Da padaria que está lá em cima do balcão, ok? Uhum. Ou então, né? Então eu não contrataria. Só que eu, Ana, quando montei o escritório, eu imaginei na minha cabeça inocente, inexperiente, ou sei lá eu do que vocês querem chamar, que lá no começo meu movimento seria por indicação. Você sabe quantos clientes entram por indicação dentro do escritório? São raros. Ah, um amigo do amigo que veio. Amigo de um cliente que já passou. A grande maioria vai hoje para uma procura de Google. Ele Então, me procura aí no Google. aí Entendeu? eu Não percebo. deixa de ser uma propaganda. Ele tem minha página e ele entra, mas ele escolhe. Não tem aquela massificação da propaganda que a gente. Sabe, do compre batom? Eu não falo em nenhum momento compre a Ana Brocanello. Me contrate, me contrate, me contrate. Eu não falo desta maneira. Eu faço uma. Me contrate de uma outra maneira, mostrando através de um site, através de uma coisa, dentro da minha limitação ética, de que eu sou boa naquilo que eu faço. Mas não me. E assim, a gente se sente preso, né? E ainda assim a gente se sente preso. Às vezes você não pode ser tão ostensivo dentro de uma rede social, você não pode ser tão ostensivo numa. Apesar que a gente sabe que existe quem publica, né? E apareceu a doutora falando na entrevista na revista tal. Muitas vezes é pago aquela entrevista de página inteira com aquele escritório, entendeu? Então, assim, a gente se sente ainda meio congelado nisso. Você não acha? Não, é justamente isso. É justamente isso. Sente congelada, mas perceba que eu trouxe uma situação da propaganda feita propriamente dita. Então a gente precisa entender a forma de publicidade e propaganda que nós vamos fazer e que isso eventualmente se converte em resultado. Então a gente teria, vamos trazer numa época antiga, o cartãozinho em cima do balcão, o tal do paqueiro, aquelas questões insistente na busca pelo cliente. Peraí, a gente precisa entender como é que essa propaganda vai funcionar e que isso vai converter isso como cliente para dentro do seu escritório. O que você trouxe em termos de estar engessados é como que eu vou interpretar todas essas questões. Então vamos trazer a ideia do Google AdWords, né? Que é a questão de você impulsionar a sua aparição no meio da pesquisa do Google. Então, acho que o ABDF tem uma proibição explícita de que você não pode impulsionar. Eu não Aí, não sei impulsiono. se Eu, Ana, não impulsiono. O meu tá no orgânico. está no Mas depois de orgânico, anos de trabalho. Anos de trabalho. de anos de trabalho. Mas tem gente, por exemplo, que investe uma grana lá e começa a impulsionar. Aí, por exemplo, a gente teve acho que foi Pernambuco, durante a pandemia, que proibiu o uso de máscara com o logo do escritório porque entendeu que o logo Era estava fazendo plaquete. propaganda. Não. Ô, Ana, você tá com a máscara bonita, eu vou te contratar porque você tem um logo de escritório. Então, tem a questão ética, e eu falo o seguinte, e quem assiste às palestras que eu falo em relação a isso, deixa a gente engessado, e teve uma consulta pública que começou no ano passado, se estendeu acho que até o meio do ano. Pasme, Ana, apenas 7% de engajamento dos advogados. A oportunidade que os advogados tinham para falar, ninguém falou nada. Gente, Ninguém. é isso que a gente está falando, né? Desde o começo, com a questão da cobrança dos honorários e tal. Gente, eu nunca vi.
eu nunca vi como classe dos advogados são desunidos. Você não vê, é isso que eu tento falar, que eu estou falando da Alexandra, falo de você e tal, né? Eu falo das meninas, que tal. Gente, a nossa turma ainda é unida, né? Mas, gente, você não olha para o colega como um colega. Você olha para o cara como um concorrente. Sabe? Isso é complicado. Isso traz uma desunião dentro da classe, né? Traz essa puxada de tapete de eu vou olhar o processo do outro, traz uma série de situações, traz quando você, é desunião quando o cara cobra R$ 700 pelo divórcio, quando o outro tá, e o cliente bate o telefone porque ele sabe que no próximo telefonema ele vai conseguir, né? O cara mais barato, o cara que atende de graça. Isso, gente, isso é desunião de classe. Isso não é outra coisa. Não é você tentando sobreviver e pagar o leite. Porque é o que você falou, se todo mundo cobrasse os 5 mil lá pelo divórcio, a gente não teria metade dos problemas, das questões, e a gente não precisaria fazer propaganda. Por quê? Porque a gente estaria escolhendo todo mundo estaria escolhendo dentro dos iguais. E ainda que nós voltássemos para a questão da propaganda, igual eu trouxe esse exemplo agora, de todo mundo tivesse pronunciado assim, eu entendo que tem que ser dessa forma, seria muito melhor. E o que eu trago de relativizar, Ana, é o seguinte, nós temos grandes escritórios. Então, se a gente deixar isso de uma forma muito aberta, quem tem muito mais grana pode promover muito mais, você concorda comigo? Sim. Se a gente deixar de uma forma... Então, a gente tem a questão ética que o código que estava do ano 2000. Aí depois teve a reforma em 2015. Mas não retrata a realidade. E aí nós tivemos Continua não retratando a realidade, né? E tivemos a oportunidade de falar e com certeza quem tiver que decidir vai decidir. E nós vamos, com certeza, ficar novamente chupando o dedo, sentindo engessado no que diz respeito à publicidade da advocacia, porque não vai tratar a realidade. Nós estamos num país com uma área territorial de forma continental, que não diz cada área como isso tem que acontecer. Outro dia precisei de uma diligência numa cidade de Rondônia. Liguei para 5 advogados. Sabe o que eu vi o valor da diligência? Todos os 5, R$ 300. Ou seja, todos eles os têm 5. uma unicidade em relação a isso, né? Eles têm uma unicidade em relação a isso. Ou seja, você vai escolher o que te atenderia primeiro, no caso, e não o que te cobraria mais barato, né? Se eu estivesse buscando um preço, pronto, me lasquei. Sim. Me lasquei. Sim. Tem um valor e o valor é esse. Entendeu? Então, o que eu digo em relação à publicidade, está engessado? Está engessado. O que eu digo e sempre falo, e para quem estiver ouvindo e quiser levar isso para frente, é o seguinte, Ana. Tem coisas que são absurdas aos nossos olhos, a gente não vai fazer. Em termos de propaganda. Aquilo que nos parece crível, mas beira a margem do código de ética, submeta ao tribunal antes de você fazer. Para não ter problema, né? Para não ter problema. Agora, se você tem livre e plena consciência e não há nenhuma restrição, vá e faça. E isso ia até te pegar agora, para pegar um gancho, meu, parece ou não parece, mas já faz 1 hora que a gente está falando. Jesus, o tempo não passa, voa. A gente fala mais que a boca, eu falo mais que a boca, e hoje eu tô falante pra caramba. Não deixei nem o convidado falar direito. A questão é o seguinte, uma das questões que a gente tem que entender, e aí eu vou entrar até no que nós dois estamos fazendo nesse momento. Live, né? Então, vou te falar agora, dentro do empreendedorismo, a respeito até de como você se promover, né? Então, é o que você está falando, tem dúvida? Não faça. Tem dúvida? A gente fala assim, tem dúvida? Não faça. Tem questões? Não pergunte, né, para a OAB. O que a gente tem que entender, e isso que eu trouxe, eu acho que talvez dentro de uma frase, eu não sei se ficou claro, é que a advocacia real é muito diferente dessa advocacia de live, é muito diferente dessa glamorização, às vezes, do advogado, ou até mesmo, né, da questão de que todo mundo critica, né? Ou assim, que todo advogado é desonesto. A gente tem que sair dessa margem da advocacia, do que
do que nos foi imposto, né? Então, a gente está aqui, né? Tem uma advocacia aí relativamente nova, tentando buscar. Então, o que você tem que entender dentro do empreendedorismo? É buscar o nicho e seguir. Dentro da honestidade, dentro da questão do, olha, eu vou fazer da melhor maneira, entendeu? Não sendo concorrente do seu colega, sim sendo colega dele. Sabe, gente, existe mercado, você falou, né? Existem os grandes escritórios no impulsionamento. O Pinheiro Neto, eu vou citar nome. O cliente do Pinheiro Neto não é o cliente que vem no meu escritório. O cliente que vem no meu escritório talvez não seja o mesmo cliente que vai no escritório seu, Ezequias. Você não pensa Verdade. da mesma maneira? Existe mercado para todo mundo, existe nicho para todo mundo, entendeu? Existe todo uma preparação. O cliente que não serve para mim vai servir para você, entendeu? Então, dentro do empreendedorismo é você entender qual é seu nicho, é entender qual caminho você quer trilhar, é você se organizar dentro dessas planilhas, tabelas, dessa organização dentro do escritório, achar seu foco e seguir, entendeu? O que você traria de diferente aí para a nova geração, para a gente mais seguir para o final, Ezequias? O que eu trago é o seguinte, Ana, dentro disso que a gente está falando, da questão de publicidade, a questão de você fechar o nicho e seguir adiante, o empreendedorismo é assim. Em todo local que você for entrar, você vai ter as suas dificuldades e você precisa compreender isso. Então, evidentemente, se eu chego com uma barraquinha de hot dog numa feira livre, eu vou ter uma dificuldade muito maior. Qual que é a dificuldade? Tem a barraca do pastel, tem a barraca não sei do que. Esses são, em tese, os meus concorrentes, certo? Só que aí eu pego e opto por colocar a minha barraquinha de hot dog numa praça onde não tem ninguém. Tem uma dificuldade? Tenho. Ninguém sabe que a barraquinha está lá. Eu vou ter que fazer com que as pessoas se acheguem e saibam, tem uma barraquinha nova de hot dog na Praça X. A mesma coisa de advocacia. Tem muitas dificuldades. Eu tenho certeza que você passou por muitas. A gente passa por muitas. Passo, ainda Né? passo. Estamos às vezes no alto, às vezes estamos embaixo, estamos sempre tentando ajustar as coisas. O que eu falo para a jovem advocacia, e você trouxe bem, a rede social, a potencialização das redes sociais não retratam a realidade. Então você vai precisar trabalhar muito dentro do seu ideal, não aquilo que a rede social retrata isso como verdade. E a gente vê isso e às vezes a gente precisa encarar com seriedade, não transformar isso em meme. Não, essa é a realidade. O que eu ia te falar é só tomar cuidado com os falsos profetas. E eu tenho visto muitos dentro da área de direito. Eu tenho visto gente se dar bem. Ok? Colega se dar bem, que vende na rede social uma coisa, e a pessoa, se eu for pegar um processo que a pessoa faz, a gente vai pegar erros técnicos absurdos. Absurdos. Porque a pessoa não sabe. E ela vai e vende na rede social curso de direito, ela vende informação, ela vende de uma coisa como se ela fosse o bambambam. Bam, bam. Mas é porque ela tem um formato lindo, ela tem uma moldura ótima, ela tem um filtro de luz certo. Ela criou um bordão ali para conseguir alcançar aquele público, aquela história. E, tecnicamente, a pessoa não sabe nada. E você concorre com essa pessoa. Entendeu? Sim, então, os falsos profetas é complicado. Rede social é muito complicado. O povo te vê sorrindo, o povo te vê loiro, o povo te vê... Olha que luz brilhante. É simplesmente porque eu tenho um abajur em cima da minha cabeça. Entendeu? Sim. A hora que eu desligar, a realidade é outra. Sabe? Eu tenho prazo, né? vencendo. Que nem um então, dia que nem hoje, sai daqui, vai encarar a chuva, vai pegar o filho na escola, vai fazer tudo o que tem que fazer, enfim. É bem isso mesmo. E tem que ter essa percepção. Não trata a realidade. E o que eu digo, no entanto, embora ela não retrate a realidade, eu acredito que as redes sociais e a internet, de um modo geral, precisa estar presente na vida. Até vi um post, acho que da Alexandre, acho que vai ter uma live sobre o estudante de direito, alguma coisa assim, se ele já deve se posicionar de forma profissional. Minha orientação já se posiciona, porque antigamente nós deixávamos as nossas pegadas físicas
e as pessoas encontravam na lista, sei lá, páginas amarelas, enfim, qualquer coisa assim. Hoje é tudo internet. E Sim, você vai precisar, de alguma forma, deixar esse rastro na internet do seu percurso, e nós temos as redes sociais. Hoje a gente está deixa falando, conteúdo, né? talvez, Deixa uma pegada é, verdadeira de conteúdo. É isso que eu só tô falando, de, conte conteúdo. de Ok? Deixa conteúdo. conteúdo. E continua empreendendo, até que isso se converta em um resultado positivo. E Mas eu vou... Ah, eu desculpa, entendo fala. mesmo, eu entendo mesmo, Ana, essa questão mesmo do espelho da internet, né? Rede social, glamorização, conquista de cliente em 7 dias, eu tenho uma receita para você, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e a gente sabe que não é assim que funciona. Quem está na luta no dia a dia, se só vai gastar um dinheiro e vai passar raiva e tá lascado. Mais para finalizar, vou até falar para vocês a questão disso. Gente, eu não tô aqui, Ana, fazendo live. Óbvio, eu gosto. Quem me conhece no dia a dia sabe. Sempre tive a pegada, eu, Ezequias, Carol, Mônica, Alexandra. Nós somos, eu vou colocar somos, mas me tira assim, porque eu não dou aula em faculdade, tá? Essa turma toda dá. Somos pioneiros no que a gente fez. A Mônica, que teve aqui, já tinha 1 minuto para a família, bem antes de qualquer pessoa ter qualquer coisa no Insta. Eu tive instituto quando ninguém tinha. O Ezequias já dava aula lá longe, falava de empreendedorismo, quando isso nem era moda, entendeu? E aí você vem numa enxurrada, a gente vem numa enxurrada de lives agora e tal. Por que eu tô aqui? Realmente, 1 hora por semana é para trazer informação, é porque eu gosto de explicar. Eu nunca neguei uma informação para um colega, ao contrário do que todo mundo acha, eu não nego informação para cliente, ok? Por causa de consulta, não é isso. A gente faz um filtro, ela é um filtro, a partir dali, por que a gente não faz, eu não atendo todo mundo, né? A gente tem que ter um filtro e tal. Por quê? Porque eu preciso de material para o conteúdo. Porque o marketing estava no meu pé. Você não vai fazer live, é o que bomba, porque a gente quer o resultado imediato. Entendeu? Então, hoje, Verdade. quantas pessoas daqui que estão aqui, metade assiste live aonde? Uma cliente minha ontem falou que eu fui assinar um testamento, ela falou, assisti muita live nessa pandemia. Eu falei, tá. Ela falou, enquanto eu cozinhava, eu assisto live, eu não assisto, eu escuto live enquanto dirijo. A gente escuta durante o escritório, durante o expediente, eu não tenho tempo. Entendeu? Então, não dá, a gente acaba cortando. Mas a gente assiste live durante esse tempo. Por quê? Porque a geração nova que tem vindo quer tudo mastigado. Ele não quer sentar e ler. Ele escuta. Porque você está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, a produção de conteúdo tem que ser feito com responsabilidade, tem que ser feito dentro de uma ética não só profissional como pessoal. Tem que ser feito para que as coisas daqui para frente, a gente deixe um mundo melhor. Porque dentro dessa pandemia, que a gente achou que as pessoas sairiam melhores, ao meu ver, a gente saiu pior. Você não vê isso, Ezequiel? Não vi que sair pior. Eu vi que trouxe a realidade de muitos. E essa realidade Ou é muito seja, não é pior. que a gente era melhor e piorou, né? A gente já era ruim antes, né? É isso. Muitos, muitos. Eu acho que trouxe assim, na verdade, sabe? Emergiu a coisa de um jeito que você falava, saiu melhor. Não, o que é ruim ficou ruim, quem era bom ficou melhor. Entendeu? Essa é a minha percepção. E quem me escuta já das palestras, Ana, isso que a gente faz é um investimento de tempo, não só porque a gente gosta, mas porque a gente também acredita nos colegas. E que de alguma forma, sei lá, algum ponto aqui alcançou alguém que assistiu a gente aqui. E isso E tem vai que ser, ficar, né? E a live vai vai ficar e o povo vai ficar. escutar por tempos. Por tempos, é o que E a você gente, falou. A gente hoje e a está gente criando pegadas para um futuro, né? é muito legal, por exemplo, deu uma palestra no começo do ano, teve uma colega, eu nem sei se ela não cheguei a ver se ela entrou, e ela pegou e publicou a foto de uma plaquinha de uma sala ali perto do Fórum João Mendes. Eu falei, puxa, parabéns. E ela respondeu, poxa, o doutor faz parte disso. Porque quando eu assisti aquela palestra sua, eu me encorajei e entendi o que eu tinha que correr atrás.
E graças a Deus a gente está avançando. Então, é numa live, é numa palestra, a gente de alguma forma colaborar com os colegas, igual você falou, você não nega informação para cliente, a gente não nega informação para outros colegas, clientes, enfim. O que a gente só não pode admitir é encosto. Encosto a gente jamais pode admitir. As pessoas que se escolhem A você... pessoa subir em você e ficar, né? Não, tem gente que... Tem uns cidadãos aí que os caras pedem, só falta... você tem um modelo de operação? Tem. Você manda a estrutura. Daqui a pouco... mas e a tese? Não veio. Entendeu? E daqui a pouco tá quase pedindo para você preencher a guia. É absurdo. Então, assim, esses caras não vão mesmo. Entendeu? Acho que quem tem a dificuldade vai crescer, vai se enrobustecer na sua caminhada, vai realmente trazer uma solidez na carreira, mas enfim, a longo prazo. Não tem nada, não tem nada miojo. A geração DVD, que não sabe o que é rebobinar uma fita, a geração drive-thru, que não sabe o que é espelho africano. Você faz eu me sentir velha. Não, que velha é o quê? Experiente. Ninguém aqui é velho, aqui é experiente. Mas você percebe que são essas vendas de facilidade, e o ser humano, desde a sua existência, sempre buscou por facilidades, acaba entendendo que tudo acaba sendo uma facilidade. E não é assim que a vida funciona, seja na carreira, seja sendo mãe, seja sendo pai, seja sendo o que for, tem todo um período de maturação. Eu acho, resumidamente, eu acho que do que a gente coloca dentro dessa live, para que o pessoal entenda, e eu não sei, eu vou deixar minha mensagem, porque depois você deixa a sua, é o seguinte, dentro da advocacia é assim, hoje vocês têm muito mais informações do que eu tinha, do que o Ezequias teve no começo, ok? Na minha época não se fala, é isso que eu falei, na minha época era uma máquina de escrever e uma plaquinha e vamos embora. Hoje a gente tem um monte de coisa, hoje a gente tem o jovem advogado, ele não vai poder dizer que ele não acha material, desde gestão de negócios, desde empreendedorismo, desde live, desde de material gratuito de aula, de uma série de coisas. Então, o que é? É você se preparar, é você se organizar, é você ter a paciência de entender que o mundo não é feito num dia de hoje. Não é imediato como as redes sociais aplicam. Eu gastei muita sola de sapato, eu feri muito pé, eu preenchi muita guia na mão, eu fiz agravo numerando, tirei muitos xerocos, desmontei muito processo, entendeu? E adoro, certo? Isso não me fez melhor, isso não me fez pior, isso fez o caminho que eu sou, advogada que eu sou. Acredito que o Ezequias também, erros, acertos, isso transforma no que você é. Mas, acima de tudo, eu acho que o importante é você entender que você tem que amar a advocacia, você tem que amar o que você faz, porque sem amor, gente, isso daqui não vai. Não vai. Não adianta, porque não é pelo ganho, não é pela situação, porque quando você ama o que você faz, quando você tem a certeza de que você está no caminho, de que é a sua missão, o resto vem. Vem, acontece e você vai vendo o que vai acontecendo. É isso, não é, Ezequias? Não, certeza. Estou vendo aqui o doutor Eduardo Contes entrou, mandar um abraço, a Grazi, enfim, todos que participaram. E é justamente isso, Ana. Evidentemente, nem todo mundo tem dinheiro para fazer os investimentos, mas existe muita colaboração com conteúdo, material, e aí você precisa desenhar e focar naquilo que você quer em relação à sua carreira. Isso é muito importante. E o que você disse é amor para conseguir alcançar a ideia, vou dizer a ideia de sucesso. Alguns, para o sucesso é o dinheiro. Entendendo que o sucesso é relativo para cada pessoa, né? Para cada pessoa. Então, hoje, a mensagem que eu deixo é a que eu estou perseguindo já há um bom tempo. Né? Em outro momento eu conto a história. Em outro momento eu conto minha história. Entendeu? Então, o menino preto da Zona Leste de São Paulo, que repetiu 5 vezes o primário, com toda a dificuldade, que talvez poderia ser até um modelo de um aspirante a meliante, e você muda a chave e tem toda a dificuldade, e eu tenho que continuar com essa minha luta rumo ao objetivo. Quando eu olho para trás, Ana, eu vejo, puxa, quanto que eu já percorri. Mas quando eu olho para frente, quanto ainda eu tenho para percorrer. E isso não vai mudar. Enquanto tiver fôlego de vida, que você continue prosseguindo.
Isso não quer dizer que você teve mais sucesso ou menor sucesso. Mas eu tenho certeza que cada um olhar para trás vai perceber que não está no mesmo lugar. Avançou. Ele não retrocedeu. Muitas vezes a falsa impressão de que não tivemos sucesso aqui, tivemos que fechar um escritório ali, abrir outro, tornar associado, a reduzir um pouco os honorários. A gente não pode entender isso como um fracasso. A gente tem que entender que é um passo na caminhada que vai fazer toda a diferença. Sempre olhando lá na frente e tendo fé, esperança, foco, se agarrando a todas as oportunidades, que isso com certeza vai fazer toda a diferença. E aproveite, tem muita coisa boa na internet que dá para você estudar a questão de empreendedorismo. Quando a Ana falou, ninguém falava disso há um tempo. A gente já vinha falando essa questão de gestão, enfim, estamos trabalhando com isso, porque entendemos que desta forma, essa ideia de sucesso, seguindo esses pequenos passos, eles vão se tornar muito mais palpáveis e alcançáveis, talvez num curto período, não tão curto assim, mas em breve alcançar esse sucesso, Ana. Hoje eu posso dizer que sucesso para mim é ter amigos como você, que divide o conhecimento, que compra, sabe? Nesse sentido, eu falo, eu acho que eu fui privilegiado durante minha carreira por pessoas que me cercaram. Desde do chefe que me ensinou o que eu não quero ser, e eu não fui, porque quando eu montei só em 2 minutos o escritório, eu estava com uma coaching e ela falava assim, que tipo de... Porque eu estava procurando para mudar de emprego, né? Que tipo de emprego que você quer? E eu descrevia, ela falava assim para mim, o emprego que você quer não existe, você não vai achar isso em escritório nenhum se você não montar. Então, eu procuro ser a chefe que eu não quis ser que eu quis ter para as minhas funcionárias, eu procuro ser a pessoa que eu quis encontrar no meu caminho. Mas eu posso dizer uma coisa verdadeira. Eu sou abençoada nos amigos que eu encontro de carreira, como você, como todos que me adiantam, porque eu não preciso, gente, não é nenhum esforço. Eu não preciso, vamos dizer, correr atrás de ninguém para fazer uma live comigo. Eu ligo ou mando uma simples mensagem. Foi assim, não foi, Ezequias? Uma simples mensagem de WhatsApp. Verdade. Bora semana que vem? A pessoa não sabe nem do que a gente vai falar. Se dispõe a fazer, se dispõe a dividir o tempo, o conhecimento. E é isso, é dividir, porque dividindo você soma. Entendeu? Você multiplica, você traz para a vida. Você nunca perde conhecimento. Você sempre ganha mais. Então, aqui fica meu eterno agradecimento para você. Eu fiz live por uma tela preta, né? Porque no fim eu não derrubei de novo. Eu não sei se você me vê, eu não vejo, para mim é só o áudio, né? Estou conversando quase numa entrevista. Cuidado que essa gravação pode dar problema aí. Não, mas e não fala mal de morar na ZL, porque eu moro na ZL, tá? Eu não admito. Não, mas eu não falo mal, Ana, mas é aquele estigma que muita gente teve, né? Ah, Zona Leste, enfim, fundão da Zona Leste, esse tipo de coisa, né? Periferia e não sei o que, blá blá blá. Mas enfim, é a dificuldade. Mas, Ana, te vi o tempo todo, tá? Pode ficar sossegada aqui de você. Não, e eu só quero falar, o que eu falei para a semana passada, né? Para Alexandra, que eu falo assim, que quando eu penso em desistir na minha vida, na carreira, eu encontro gente assim, que são exemplos, que são histórias, que são gente que nunca desiste, que fala para gente. Tal, a minha história também é a história de quem eu não tive berço, que é isso que eu explico ontem. Ao contrário, às vezes, eu não fui filha de advogados, eu não venho de uma família de advogados, eu sou a primeira formada na área de direito. Talvez você seja o primeiro que se formou, às vezes, que tenha diploma de carreira superior na sua família. Acontece isso muito. Então, para mim, você, Alexandra, todas essas pessoas são exemplos, são pessoas que me dizem. E quando você fala assim, eu vejo o que a gente ainda tem, quanto que eu já caminhei, mas o quanto que eu tenho que caminhar. Então, quando eu falo, eu penso em desistir, eu falo, Jesus, eu não tenho. E eu vejo vocês em live, eu vejo vocês falando, eu vejo vocês dando palestra. Eu falo, gente, eu estou ficando para trás, eu preciso sentar, eu preciso alcançar, não por inveja, mas porque eu falo, eu não me dou o direito de parar, porque eu tenho vocês como exemplo.